O homem não pode agradar a Deus sem fé. Somente pela fé o homem pode agradar a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Quando o homem deixou da palavra, quando o homem caiu e veio a morte, quando Deus viu os seus filhos caídos, então ele proveu o meio para salvar o homem. E o único meio para salvar o homem, segundo a lei de Deus, é através do sangue de um inocente. E Deus, para representar o seu filho, lá no Jardim do Éden, tomou um cordeirinho, tirou a lã e cobriu seus filhos. Eles não sabiam que era estar nu, porém o pecado abriu os olhos dele. E então eles perderam aquele véu de santidade. Agora o homem tinha que se cobrir. Agora o homem tinha que se cobrir. Ele perdeu o véu da santidade. Em Apocalipse, no capítulo 3, a Bíblia mostra também que a igreja do Senhor perdeu o véu da santidade. Ela se encontra nua espiritualmente, fisicamente e espiritualmente nua. Porque a única coisa que pode cobrir o homem hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a cobertura de Deus. O Espírito Santo é o único meio de um homem lhe ter uma nova vida. E ele morreu na cruz do Calvário, não somente para perdoar os nossos pecados, mas para que ele pudesse viver em nossos corações, nos dar uma nova vida. E é através desse Santo Espírito que nós temos veste limpa, veste espiritual limpa, veste de justiça, veste de verdade. O homem sem Deus, ele está nu espiritualmente. O homem sem Deus, ele se encontra numa pobreza, numa miséria espiritual. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, e não sabe que és tu, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste limpa para que te vista. A era em que vivemos se encontra uma era decadente, uma era em trevas, porque tem deixado o Evangelho, a palavra de Deus, e os homens têm novamente seguido sua própria ciência, seu próprio conhecimento, sua própria cultura, sua própria educação. E o que isso tem trazido? Que benefício tem trazido? Sem Deus, a educação está falida. Sem Deus, a política está falida. Sem Deus, todas as religiões sem Deus estão falidas. Porque deixando a palavra, você deixa Deus. Porque Deus é a palavra. Como diz em São João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é Deus. Se o homem deixa a palavra, então ele deixa Deus. Por isso Deus se encontra nesta era do lado de fora, batendo na porta da igreja, pois ela tem colocado ele para fora. As igrejas têm colocado Jesus Cristo do lado de fora, têm tomado os credos do homem, as interpretações, e deixado a palavra de Deus, o genuíno Evangelho. As igrejas têm virado comércio novamente, como no tempo de Jesus. Viraram comércio. As religiões viraram comércio, viraram loja. É uma concorrendo com a outra. Quando o homem deveria apenas concorrer com Satanás, o homem está concorrendo um contra o outro. Isso não é de Deus. Isso é de Satanás.
Porém Deus está restaurando sua noiva, restaurando a uma fé original, a uma fé genuína. Você só pode ter fé genuína por meio de Cristo. Você só pode ter fé genuína por meio de Deus. Você não pode ter uma fé genuína senão por Deus, porque o homem só complica, o homem só confunde. E hoje a humanidade está vivendo numa segunda Babilônia, porque Babilônia quer dizer confusão. Babilônia quer dizer confusão. Sem fé na palavra, sem fé genuína, o homem só entra em confusão. Ele irá se inclinar a vários deuses, ele irá se inclinar a Maria, ele irá se inclinar a Pedro, ele irá se inclinar a Paulo, irá fazer outro homem de Deus, a lua de deusa, o sol de Deus. Porém a Bíblia diz que só há um Deus, o primeiro e o último, o seu nome é Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Deus não pede que você o entenda, Deus apenas ordena que você creia nele. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho, disse Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Tudo é a fé, a base é a fé. Sem fé você não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que existe um Deus, e o seu nome é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Se você creu nesse Evangelho, se você creu nesta palavra, nesta mensagem desta noite, por que não rende você o coração a Ele? Por que não saia você do meio da confusão? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas, para que não incorra em seus pecados. Deus não chama o homem ao juízo sem antes advertir com sua palavra. Você precisa ter fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A fé de Deus não vem por meio de teologia. Você pode estudar num seminário, você pode estudar numa boa faculdade, mas isso não pode trazer fé, porque a Bíblia diz que fé vem por meio da palavra. Fé não vem por meio da interpretação da palavra, de uma falsa interpretação. A fé vem por meio da palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele disse: haja luz, e houve luz. Deus não age por meio de tentativa. Você tem tentado ser feliz por meio do mundo, por meio da sabedoria humana. Deus não te chama para uma tentativa. Deus te chama para ser liberto por meio da fé em sua palavra. Deus te chama para receber a cura por meio de sua palavra. Você pode ficar são, você pode ficar curado. Você pode se levantar deste sofrimento hoje mesmo, tomando Cristo pela fé. Pedro começou bem tomando pela fé, porém quando ele olhou o vento ao seu redor, então surgiu a dúvida. Satanás mostra dúvida para você. Satanás vem trazer insegurança para o mundo, mas por meio da palavra Deus traz a fé. Ouça a palavra, não feche seu coração para Deus. Ouça o Evangelho. Como disse Pedro,
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É o primeiro passo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Mas é por meio da palavra. Não é por meio da palavra do homem, mas é por meio da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo te conceda fé, fé genuína, fé para crer na palavra de Deus como ela é. Só existe um seminário que Deus deixou aqui na terra. E este seminário para ensinar o homem é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode trazer alegria e paz, amor e felicidade verdadeira para o homem. O resto é passageiro. O resto é por uns 70, 80, 90, 100 anos no máximo. Porém Deus deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para controlar o homem. O homem não foi feito para controlar um ao outro. Deus deu o Espírito Santo para controlar o homem. Deus deu o Espírito Santo para o homem governar a terra. Mas ele deixou isso pela ciência, a ciência de Satanás. Leia a Bíblia em Gênesis e confira se isto não é verdade. Leia sua Bíblia em Gênesis, confira isto. Quando o homem deixa a palavra de Deus, ele entra em confusão. Deus construiu uma arca para salvar o ser humano, porém eles não creram. Eles acharam que era loucura. A palavra de Deus para o homem sempre é loucura. A palavra de Deus é para ser suficiente para o homem, mas muitas vezes isso se torna insuficiente, porque a palavra de Deus não é para incrédulo. A palavra de Deus é para crente, é para aqueles que creem. Aquele que crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Infeliz do homem que não crê na palavra de Deus. Infeliz do homem que não crê no Evangelho. Infeliz do homem que rejeita a sua palavra. Porque Jesus falou que assim como foi no dia de Sodoma e Gomorra, assim seria na vinda do Filho do Homem. O homem estaria confiando em sua beleza. O homem estaria confiando em sua força. O homem estaria se corrompendo um com o outro, entrando em confusão. E o homem, para não sofrer mais o dilúvio, a Bíblia diz também em Gênesis, eles construíram uma grande torre, a Torre de Babel. E hoje o homem, para se salvar, ele quer construir uma torre. Hoje o homem, para se salvar, ele quer construir uma religião. Hoje o homem, para se salvar, ele quer construir a maior igreja, o maior tabernáculo, o maior templo. Ele está sempre admirando as coisas grandes que eles fazem. Estão amando mais a glória do homem do que a glória de Deus. E a glória de Deus vem por meio de sua palavra. Aleluia. Hoje novamente os homens estão querendo se salvar por meio de denominações. E não é por denominações que Deus salva. Só há um meio de salvação, e esse é por meio do sangue. Apenas o sangue pode trazer salvação. Apenas o sangue pode fazer com que o homem agrade a Deus. No jardim do Éden, também em Gênesis, dois rapazes fizeram uma oferta, trazendo a Deus uma oferta, e um deles trouxe ali o melhor da sua agricultura, trouxe o melhor ali da sua lavoura,
Mas o outro ele trouxe um cordeiro ensanguentado. Aquele ele teve fé na genuína palavra. Ele teve fé, e por ter fé ele pôde agradar a Deus. Ele pôde agradar a Deus porque ele teve fé. Fé era uma revelação. Ele teve fé. E foi o sangue no jardim do Éden que foi derramado. Foi o sangue derramado no jardim do Éden que trouxe o pecado. Não foi maçã, não foi pera, não foi fruta. Não foi fruta que fez o homem cair. Mesmo hoje as religiões pensam que foi um fruto, porém não foi isso. Aquilo foi adultério. Aquilo foi adultério contra a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus, substituíram a palavra de Deus pelo que Satanás trouxe, e isso trouxe a queda. Então da parte de Deus veio Abel, e da parte de Satanás, por meio da serpente, veio Caim. Abel tinha revelação, tinha a perfeita revelação do que sucedeu ali na queda de seus pais. E hoje, ainda neste século, as pessoas, as igrejas, as religiões não sabem o que causou o pecado. Não foi maçã que Eva comeu. O pecado foi adultério. O adultério foi o pecado. E hoje, novamente, as igrejas, ao invés de tomarem a palavra de Deus, os homens, em vez de tomarem a palavra de Deus, estão adulterando, substituindo a palavra por credos, doutrinas de homens, doutrinas de Satanás, heresias, falsas interpretações, trazendo batismo errado, trazendo ceia errada para o povo. Glória a Deus, aleluia. Ouça o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não traz confusão. O verdadeiro evangelho não aponta o nome de uma igreja. O verdadeiro evangelho traz muitas vezes perseguições, porque o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho contradiz com a cultura humana. O verdadeiro evangelho contradiz com a cultura, contradiz com as leis governamentais. Quando a Bíblia diz: pregar inste a tempo e fora de tempo, a lei, o governo coloca a lei, você tem que se submeter à lei, senão você pode ser preso. Mas acima da lei do homem está a lei de Deus, para libertar o homem, curar o homem, sarar o homem, trazer vida, nova vida para o homem. O verdadeiro evangelho não aponta uma organização. O verdadeiro evangelho mostrará sempre o sangue de Cristo como cobertura. O verdadeiro evangelho apontará sempre o batismo em nome de Jesus Cristo, ao invés de um batismo trinitariano. O verdadeiro cristão não crê numa fé politeísta, numa fé em vários deuses. O evangelho verdadeiro apontará sempre um Deus, um verdadeiro Deus, sobre todos, por todos e em todos. Não estamos aqui para divulgar o nome de uma igreja, porque todas elas estão falidas, todas elas estão longe da palavra. Estamos aqui para apontar Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor Jesus te abençoe, em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado. Ó Deus amado, te agradecemos por esta energia, te agradecemos, Senhor, por aquele Calvário, por aquela cruz, Senhor, que tem iluminado o coração do homem triste, pecador, arrependido.
e tem trazido nova luz. Não a luz de uma igreja, não a luz de uma pessoa morta, mas a luz do ressurreto Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por aquele sangue. Não há nada no homem bom, como o Senhor disse. Não há nada no homem para se gloriar. Só há um lugar onde o homem pode se gloriar. E este lugar é no Calvário, onde Cristo morreu por cada pecador, onde Cristo morreu pelo mundo, mas somente aqueles que creem podem o receber. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse ouvido que ouviu a Tua palavra, por este coração que se humilhou diante de Ti e reconheceu a verdade, por esta pessoa que passou no momento exato de Tua palavra e está levando a fé para a sua casa, a fé genuína para a sua família. Obrigado, meu Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo por este momento. Que o Senhor possa nos dar mais oportunidade, mais privilégios. Oh Deus, que possamos ir a todo mundo, a toda criatura, independente de sua cor, independente de sua fé, independente da sua raça, independente de sua crença, Pai. Ajuda-nos a ir a todos, como disse, a toda criatura, Pai. Oh Deus, que possamos ir a todos no nome de Jesus Cristo. Amém.